Nesse vídeo quero mostrar para vocês como podemos usar o Model Builder para importar desde uma planilha Excel medições de campos de vários elementos. Esse procedimento vale para o AutoCAD, para o AutoAgency, ArcCAD, Hammer e as demais soluções para modelagem hidráulica da Bentley. Bom, o exemplo que será mostrado aqui nesse vídeo tem como base um arquivo Excel que servirá de template. O mesmo pode ser baixado diretamente do fórum Bicommunities da Bentley dentro do grupo Hasted Hydraulics and Hydrology Files. Se você procurar como importação, time series, field data, você já vai encontrar o link para você fazer o download. Para fazer o download você precisa ter um perfil, então se você não tiver, já cria um perfil, porque além disso você vai encontrar inúmeras outras informações nessa comunidade que tem bastante informação. Então, tendo essa planilha em mãos, vamos dar uma olhada nela. Esse Excel tem duas abas, uma chamada lista dos medidores e a outra chamada medições. Na primeira aba, a gente vai encontrar colunas que possuem integração com alguns dados do modelo hidráulico que são chave para fazer a leitura e também na separação do que é cada tipo de leitura. Então nessa primeira aba a gente tem a lista do que foi medido. Então se a gente olhar, tem por exemplo a coluna Key Fields. A Key Fields é onde vai guardar o nome da medição. O ASOC, ou de associado, o campo associado ao SOC Field, é o campo que vai levar o atributo para dentro do software. Então no caso aqui, nesse arquivo a gente tem 3 exemplos. Então tem um que vai levar dados do reservatório de nível, o outro é de tubo, no caso vazão, e no outro de pressão. Na coluna seguinte a gente tem o nome do elemento dentro do banco de dados do SQLite. Na Element Type é um código para falar se é um tanque, se é um tubo, se é uma junção. Todos esses campos eles vão ser mapeados no Model Builder. Então esses aqui são exemplos de 3 atributos que vai ser feita a conexão. Então, são campos que tem uma regrinha a ser seguido, e no final do vídeo vou mostrar como descobrir, por exemplo, se eu quero fazer medições de concentração de cloro. Como é que eu descubro esse nome? Qual que é o número aqui do hidrante ou para um outro elemento? Então eu vou mostrar um truque. O label é o nome do elemento que foi medido, então, no caso aqui o tanque, o tubo do modelo, ou seja, referente do modelo ao campo, então é o nome exatamente que está no modelo. E aqui é o nome da medição em si. E aqui é o nome do valor da data, então no caso é o dia que você mediu, porque todas as medições vão ser referentes a uma data inicial. E esse é um outro código referente à unidade gravada, se é litro por segundo, se é metro. Então também tem um truque para saber qual que é o número. Então no caso aqui, o tanque, o nível está em metro, a vazão, esse número quer dizer litros por segundo, e a pressão aqui é MCA, metros de coluna d'água. Na aba medições, a gente vai ter as medições em si. Na coluna Key Fields são os nomes dos pontos de medição que devem ser os mesmos do campo label. Então, a partir desses nomes da primeira aba, na aba medições vão ser conectados. Na coluna do meio, time from start, é o tempo contando a partir daquela data inicial na aba lista dos medidores. Então, 3 lá seria 3 horas a partir da data inicial aqui, que no caso é a meia-noite do dia 5 de maio de 2016. Então a gente tem que pensar que esse aqui está em metros ou minutos, na hora da gente importar no modelo tem que estar com as mesmas medidas de tempo. E na aba data é a medição em si. Então no caso aqui a gente tem misturado medições de pressão
na linha respectiva ao log de pressão, na de vazão aqui está em litro por segundo, e na do reservatório em nível em metro. Então vamos ver como que a gente faz a conexão do modelo pelo Model Builder até essa planilha. No caso aqui, usando o WaterJS, vou abrir o Model Builder e a gente vai criar uma ponte de ligação no Model Builder para uma planilha Excel. Estou puxando essa planilha que você importou, configurando a metragem em metros, configurando as adições e remoções em função da atualização cadastral, lembrando que esse Excel pode ser fixo e você pode ficar incrementando, aí basta você usar o Model Builder para atualizar as medições de campo. O importante é a gente chegar nessa aba, na aba de mapeamento, porque as colunas desse Excel, Key Fields, Time from Start, Data, na outra aba, Key Fields, a SOC Field, a SOC Res Record e assim por diante, estão diretamente ligadas ao Model Builder. Então veja só, começando o mapeamento pela lista dos medidores, no Table Type escolha Time Series e no Key Fields escolha a coluna Key Fields. E embaixo comece mapeando a Source Field com Associated Field, o de baixo para Associated Result Record, Element Type e assim por diante. Na aba Medições, que é mais simples, no Table Type escolha Time Series Curve, Key Fields, Key Fields. Nesse campo Sort by Field deixa automático e mapeia o campo Time from Start e diga qual que é a unidade de trabalho que você está usando, e na aba Data o campo Data. Então, fazendo esse mapeamento e fazendo a importação, teremos lá no menu Componentes, Time Series Field Data, as medições respectivas. Então, no caso aqui de pressão, a gente tem lá o logger de pressão, que, se a gente lembrar no Excel, é justamente esse nome aqui, logger vazão, né? Então aqui tem um de pressão ligado à pressão no elemento nó 70. Aí veja no software que ele já conectou com o nó 70. Como é que ele descobriu que estava em MCA? É justamente por causa da coluna Data Unit. Esse número aqui é em função da unidade, é um código interno. Aí eu tenho aqui todas as medições. Então, no caso aqui eu vou mudar a unidade para horas, para facilitar a visualização. Então eu tenho medições de 15 em 15 minutos. Posso ver o gráfico aqui da medição. E qual que é a vantagem de usar esse Time Series Data? A vantagem é que, se a gente for no elemento, por exemplo, no nó 70, então se a gente vier aqui no nó 70 e pedir para gerar um gráfico de pressão, a gente vai ter aqui na pastinha Time Series Field Data a medição que a gente acabou de importar. A gente pode fazer a comparação. Então, como a gente faz uma ligação direta ao elemento, então ela já fica disponibilizada para comparação. Então é um jeito bastante interessante de comparar dado no modelo com dado de campo, sem ter um repositório SCADA, por exemplo. Agora vamos ver o caso de eu querer saber como que eu coloco uma medição de, por exemplo, de concentração de cloro no Excel, só que eu não sei como colocar, por exemplo, aqueles campos Associated Field e Associated Result Record. Como é que eu descubro? Então, macete é: vamos lá no Time Series Field Data, vou criar um campo que vai me servir de base para fazer a importação. Então, vou escolher Junction, vou clicar no novo e vou achar aqui no atributo associado, no caso concentração.
Aí eu posso vir aqui nesse campo que foi criado e vou mudar, vou chamar de concentração, cloro, saída do reservatório. Aqui ele vai pegar a unidade padrão do software e aqui na sequência eu vou escolher o elemento. Então eu vou pegar aqui o nó na saída do reservatório e só para implementar eu vou criar umas 3 linhas, vou deixar aqui 0, 6, 24 só para ficar alguma coisa preenchida e vou colocar um número qualquer diferente de 0 para me servir de apoio. Mudando também aqui, no caso, a data de medição de início, certo? Feito isso, vou fechar, vou abrir o Model Builder, aí dentro desse mapeamento que a gente fez, ele é de mão dupla. Quando a gente seleciona ele, a gente tem 2 botões de pareamento, um chamado Build Model e o outro chamado Sync Out. O Sync Out ele vai escrever o meu Excel, então quer dizer que ele vai pegar aquela lista dos time series e vai atualizá-la para mim. Então no caso ela vai criar aquele atributo de concentração de cloro. Esse Sync Out é muito interessante, ele ajuda muito a manter o modelo integrado numa via de mão dupla. Estou chegando lá no Excel, vejam só, apareceu lá a linha do concentração de cloro na saída do reservatório, esses campos aqui relacionados ao atributo de concentração. 55 a gente já conhece, que é o elemento junction, mas se eu não conhecesse é assim que descobre. E no Unity esse número aqui seria o número relativo à unidade da concentração. E lá em medições, a gente vai ter nessa lista aqui aqueles dados de concentração que eu criei para me servir de base. Aí no caso aqui seria só o caso de colocar, copiar e colar as medições de campo.